Boa noite, graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se esse final de semana foi impactante nas nossas vidas, né? As pessoas que trabalhavam ali naquele encontro, elas tiveram a oportunidade de estar na presença do Senhor. Eu creio que a vida de cada um deles foi marcada e nunca mais será a mesma. Amém? E como o pastor me apresentou aqui, né, o meu nome é Gleiciano. Eu fiz o meu primeiro encontro em 2004, aqui nesse ministério. E nesse encontro, Deus falou de uma forma tremenda ao meu coração. Porque muitas vezes a gente vai trabalhar, mas cada vez que você se dispõe e está na obra do Senhor, o Senhor ele fala ao teu coração algo que você precisa entender dentro do propósito, dentro da missão que Ele te confiou. E aí eu pedindo uma palavra do Senhor, o Senhor começou a ministrar em mim uma passagem que está lá em Mateus 13, do 44 ao 46. Que fala a respeito do reino de Deus. E é interessante que o capítulo 13 de Mateus, quando você lê, você vai ver Jesus falando com os seus discípulos, com a multidão, e ele sempre está falando através de parábola, para, de alguma forma, tentar ilustrar o reino dos céus. Porque Jesus veio com essa missão. A missão de Jesus era anunciar as boas novas do Senhor. E ele, por onde passava, ele falava: arrependei-vos dos seus pecados, pois é chegado o reino dos céus. Esse foi o ministério de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. E aí, o Senhor sempre falando para aquela multidão em forma de parábola, porque muitas vezes é difícil, irmãos. É difícil a gente compreender algo que é espiritual. E naquela época, Jesus, ele tentava ao máximo pegar situações do cotidiano daquelas pessoas que eram simples, pegava algo da cultura delas para ilustrar uma palavra, a mensagem, uma narrativa, porque ele queria que ela compreendesse algo espiritual, mas ele partia sempre do natural. Então ali ele falava através de parábolas. E nessa mensagem aqui que eu quero compartilhar com a igreja, ele está ali falando sobre o reino dos céus. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. E certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Glória a Deus. Ele fala que o reino dos céus é comparado àquele tesouro que o homem ele encontrou. Naquela época, irmãos, as pessoas elas não tinham onde guardar o seu tesouro. As famílias mais abastadas, né? Que tinha uma condição melhor, que tinha ouros, que tinha metais preciosos, que tinha diamantes, que tinha pérolas. Elas escondiam, elas enterravam no campo. Muitas escondiam em cavernas. Outras escondidas em lugares de difícil acesso.
Porque aquele povoado eram tribos que viviam sempre em constante conflito. Então aquilo que era mais precioso para eles, para que quando o inimigo chegasse ali e não saqueasse a sua riqueza, ele escondia. E essa parábola aqui, Jesus ali, junto da multidão, ele faz uma ilustração. Olha, o reino dos céus é como um tesouro. E aí eu pedindo do Senhor um tema para essa mensagem, Deus colocou no meu coração como tema o valor e a preciosidade do reino de Deus. O valor e a preciosidade do reino de Deus. Glória a Deus. E aí o Senhor, ele compara aquele tesouro como esse homem. Ele compara o tesouro, o reino do céu, como o tesouro que esse homem encontrou. E aí a palavra fala que ele encontra, e aí ele esconde, e aí ele vai e vende tudo o que tem. Para comprar o quê? O que é que ele vende e o que é que ele compra? A palavra diz que ele vendeu tudo para comprar aquele campo. Não foi para comprar o tesouro. A palavra está dizendo que ele vendeu para comprar o campo. E dentro dessa mensagem, né, nas entrelinhas, a gente pode imaginar que esse homem, ele tinha algumas posses. Porque a palavra fala que ele vendeu tudo o que tinha para comprar esse campo. A Bíblia, eu não sei, irmão, o que é que a Bíblia, o que é que a palavra está falando, o que ele vendeu, o objeto que ele vendeu, mas ele vendeu algo. E a palavra diz que as posses dele, né, tudo o que tinha, né, então dá para entender que ele era um homem que tinha posses. Mas quando ele se depara com aquele tesouro, ele percebe que o que ele já tinha conquistado, comparado com aquilo com que ele encontrou, não tinha valor nenhum. Talvez você imagine aí que ele tenha encontrado um baú cheio de moedas de ouro, pedras preciosas, diamantes, esmeraldas. Talvez ele tenha encontrado uma infinidade de objetos de valores. E a palavra diz que quando ele encontra, ele esconde. E aí ele vai e vende o que tem para comprar aquele campo. E aí ele faz isso com alegria no coração dele. E quando a gente aplica essa passagem na nossa vida como cristão, a gente entende que Deus, o Pai Todo-Poderoso, Ele aprove a entregar a nós o seu tesouro. Ele aprove a nós entregar o reino dos céus quando Ele envia o seu Filho, Jesus Cristo. E quando a gente entende, irmãos, no nosso espírito, que o reino de Deus, ele tem um valor. Ele tem um valor. E esse valor, a nossa mente humana, ela não pode dimensionar. Ela não pode medir. Porque é algo
que transcende os nossos pensamentos, o nosso conceito de valores. Só que a palavra do Senhor, ela nos diz, irmãos, que esse homem, ele deixou tudo que tinha. Ele vendeu todas as suas posses para comprar aquele campo. Porque ele sabia o que ele tinha, o valor era muito menor daquilo que ele tinha encontrado. Irmãos, esse encontro desse final de semana foi algo que marcou a vida de vocês. Vocês passaram a entender que Deus, Ele entregou a você e a mim um tesouro. Ele se revelou o seu reino, a mim e a você. E por mais que nós tentamos, de alguma forma, achar que daqui a um dia você vai sair, você vai esquecer, não vai. Porque o encontro, ele marca a nossa vida. Vai passar um tempo e você vai lembrar desse momento em que você teve ali com o Senhor. Eu fiz um encontro em 2004, mas Deus começou a trazer na minha mente momentos que eu vivia ali fazendo o meu encontro. Então toda vez que nós estamos ali trabalhando, nós também recebemos. E aí você pode pensar, né? Muitas vezes vem a dúvida que o inimigo coloca para tentar prender a nossa mente. E o encontro, você tem um valor que você tem que pagar, mas você acha que R$180 é muito, o valor da inscrição. Mas não se compara às experiências que você tem com Deus naquele lugar. Naquele lugar nós vimos pessoas sendo tocadas por Deus. Nós vimos pessoas que entraram ali com um semblante meio que preocupado, né? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que vai acontecer? Mas com o passar dos dias, o Senhor ele vai trabalhando no coração delas. E aquilo dali ela vai ficando mais leve porque Deus vai fazendo a obra. Então tudo que nós fazemos para o reino de Deus não se compara com aquilo que Ele tem planejado para as nossas vidas. Porque Deus deu o seu Filho amado para morrer por todos nós. E aí quando Jesus vem, Ele vem falando sobre o reino de Deus. Ele vem falando que é chegado, né? Misericórdia, deu um branco aqui, eu estou nervoso. Mas o Senhor vem falando que há um valor muito grande para aqueles que encontram o reino de Deus. Perdoa, irmãos, eu estou um pouco nervoso, mas
Eu creio, irmão, que essas experiências que a gente tem com Deus, elas mudam a nossa vida, ela muda a nossa história. E Deus tinha ministrado algo no meu coração, em que o reino dele é algo tão precioso, que quando nós tentamos imaginar, medir, a nossa mente ela é tão limitada, que ela não consegue compreender. Porque há uma grandiosidade nisso. E aquele homem, quando ele vende aquele campo, na verdade, quando ele compra aquele campo, ele compra sabendo que ali tinha algo de valor. E ele guardou só para ele, porque se ele falasse, se ele revelasse que aquele campo tinha um tesouro, com certeza o dono daquele campo não venderia. Porque naquela época, irmãos, só tinha direito de tirar aquela riqueza ali da terra quem tinha posse daquela terra. Então, quando a gente entende que aquele homem, ao encontrar aquele tesouro, ele não fala nada para ninguém, ele vai e vende o que tem, que é para comprar, porque ele sabia que aquele tesouro que ele tinha encontrado iria mudar a vida dele para sempre. Ia mudar a vida dele para sempre. E assim é o reino dos céus na nossa vida. Quando nós conhecemos o Senhor, Deus ele vai tirando de nós tudo aquilo que nos atrapalha. E ele nos transforma e nos faz ser uma nova criatura. Então, quando a gente pensa em reino dos céus, a gente lembra que foi o maior ministério de Jesus Cristo. O reino dos céus, ele veio até nós. E quando o reino chega, ele vem trazendo mudanças de pensamentos, mudanças de cultura. E aí nós passamos a viver de uma forma diferente. E muitas vezes o cristão ele vai ser olhado de maneira diferente porque a cultura dele é dos céus. E quando nós entendemos que estamos aqui e fazemos parte desse reino que veio até nós, no qual o Senhor se revelou a nós, quando nós entendemos isso, nós sempre iremos caminhar na contramão do mundo, sempre iremos caminhar na contramão do sistema. Aleluia, glória a Deus. E ali no encontro veio algo no meu coração, em que quando eu tive a primeira experiência com o Senhor, eu tinha um sonho, que era de fazer algo para o Senhor. E aí o tempo vai passando, tu vai priorizando muito a questão trabalho, família. E você entra nessa rotina. E o tempo vai passando, a idade vai chegando. E ali eu estava fazendo uma retrospectiva. O meu primeiro encontro foi em 2004. E ali eu fiquei pensando. Deus já tem me abençoado com tanta coisa, irmãos. E eu fico com medo. Porque as coisas têm acontecido tão rápido. E eu orava para o Senhor, eu falava: Senhor, vai chegar o tempo onde eu vou querer fazer algo a mais para o Senhor. Mas primeiro eu estou precisando que o Senhor me abençoe nessa área, nessa. Aí as coisas acontecem de uma forma tão rápida assim. E eu falo: meu Deus. E eu estou vendo que está chegando o tempo onde as coisas estão se estreitando e eu já não tenho mais como fazer outra coisa ou como falar para o Senhor: daqui mais um pouco, espera mais um pouco. Não, o Senhor tem me incomodado, irmãos.
E aí, naquele encontro, o Senhor começou a trazer de novo, né? Na parte de ministrações de sonhos, a pastora Marcele ministrou. Que palavra de Deus, que palavra tremenda. E eu olhava ali quantos sonhos eu tinha quando conhecia Cristo. Quantos projetos pessoais eu tinha. E ali eu colocava diante do Senhor. E quando eu, ali naquele momento ali daquela ministração, Deus falava assim: olha, aquilo que tu pedia, eu já te dei. Tá faltando mais o quê? Tá faltando mais o quê? Então, e aí a gente fica fazendo uma retrospectiva e vê como Deus, Ele tem sido fiel, como Deus tem cuidado de nós. E o que tem nos sustentado, irmãos, são as experiências diárias com o Senhor. É ver o cuidado, é ver o agir de Deus. É um Deus que não está indiferente a nós, mas Ele é um Deus que quer um relacionamento. E aí, quando a gente tem um momento como esse, a gente fica analisando, né? Tudo tem um preço, tudo tem um custo. Mas quando você investe algo no reino de Deus, não tem preço. Porque você está investindo em algo que vai repercutir para a eternidade. Aqui, nesse plano terreno, tudo é passageiro, tudo é palha, tudo vai perecer. Mas quando você tem a oportunidade, irmãos, de investir naquilo que é espiritual, naquilo que é eterno, quando tu tem a oportunidade de investir no reino dos céus, isso não tem preço não, irmão. Às vezes o corpo físico está cansado. Às vezes são grandes as responsabilidades. Mas quando tu vê uma vida se rendendo aos pés de Jesus, isso não tem preço, irmãos. Isso não tem preço. A tua força é renovada nesse momento. Você tem gozo de alegria, ver vidas se entregando ao Senhor. E eu falo: Senhor, eu quero fazer parte desse projeto. Um dia desse, irmãos, Deus me pegou legal. Tem dias, pastor, que é bem corrido, né? Muito corrido. Tem quem tem família, quem tem um trabalho, quem ainda cuida do ministério, é bem corrido. E a gente cansa, irmão, dizer que você é o super crente, dizer que você sempre está no 100%. Não é assim que acontece, não. Tem dia que a gente só está na graça e na misericórdia. Mas ainda bem que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Ela é infinita sobre nossas vidas. E aí você tem os seus planos. E muitas vezes, quando sai dali do que você ali traçou, bate uma frustração. E aí eu estava num dia difícil. Tinha feito umas programações, né, a questão financeira. E aí tinha saído um pouco daquilo que eu tinha planejado. E estava corrido, irmãos. E aí eu comecei a reclamar. Eu comecei a murmurar.
e falando: Senhor, estou cansado, Pai, disso. Parece que o mundo está nas minhas costas. E nesse dia, eu já estava realmente esgotado, pastor. Sabe, tanta coisa para te resolver e ali as tuas forças já tinham se esgotado. E eu falei: Senhor, não aguento mais isso não, Senhor. Me leva logo que essa vida eu estou cansada. E esse testemunho que eu estou falando aqui, irmãos, eu compartilhei na célula. E aí, nessa hora eu deu uma tossida assim, né? Aí veio tipo um escarro. E logo em seguida veio um gosto de sangue na minha boca. Aí eu peguei e cuspi e uma patacona de sangue. Eu, misericórdia. E nesse dia, eu comecei, isso daí era de manhã, irmão. Eu comecei a se dar um mal-estar no corpo. O corpo foi ficando mole. E aí, aquilo dali foi me trazendo uma preocupação. E aí eu liguei para a enfermeira, né, que atende lá no presídio. Eu falei: enfermeira, próximo da Semana Santa. Eu falei: enfermeira, eu estou me sentindo meio ruim, cuspi aqui, cuspi sangue. A senhora pode prescrever aí uns exames aí para me fazer aí? Porque aqui no presídio teve um caso de tuberculose, né? Eu tive contato, pode ser. E ali eu nunca fui gordo mesmo, né? E estava no 40 dias de jejum. Aí eu olhava para mim, eu estou magrinho. Será que é por causa do jejum ou porque eu sou magrinho mesmo, né? Eu fiquei meio na dúvida. Mas aí eu fui trabalhar e lá no trabalho eu comecei a me sentir mal. E ali eu ligo para minha esposa. Falei: Poliana, estou me sentindo assim, assim, assim. Aí ela se preocupou também. Mas ao mesmo tempo que depois que eu liguei para ela, desliguei, e aí eu fiquei ali tentando orar ao Senhor. E aí o Senhor me trouxe, me lembrou da oração que eu tinha feito. E aí naquele momento eu comecei a pedir perdão de Deus. Senhor, me perdoa pelas minhas murmurações, perdoa pelas minhas ingratidões, Senhor. Me perdoa, Pai. Me ensina a entender o teu propósito, teus planos, Senhor. Mas eu estou meio cansado, me renova. E o Senhor, Ele ministrou algo no meu coração. Ele ministrou algo no meu coração. O Senhor, Ele falou assim: se eu fizer assim, se eu fizer assim na tua vida, muda toda a tua história. Muda toda a tua história. E naquele momento eu vi como a nossa vida é frágil. Como nós somos limitados. E naquele momento ali eu comecei a pedir perdão do Senhor pela palavra que eu tinha falado. E aí eu estava ali com muitas, como que eu falo? Muitos compromissos ali na área financeira. E tinha descontrolado um pouco. E o Senhor, Ele vai e ministra no meu coração. Para que tu quer dinheiro? Para que tu quer dinheiro? Se não é para ajudar pessoas. Porque eu estava ali com peso, porque eu tinha tirado, aconteceu uma situação, então eu tinha tirado de um lugar que eu ia investir para arcar com outra despesa que eu não tinha nada a ver. Mas o Senhor, Ele ministrou no meu coração: para que tu quer dinheiro, se não é para ajudar pessoas? E quando Ele falou isso, irmãos, eu me aquebrantei. Porque em um tempo da minha vida, eu orava ao Senhor. Eu falava: Senhor, logo quando eu casei, as coisas eram bem difíceis. Nunca tive assim, uma estabilidade ali financeira. Sempre trabalhando e dependendo de política. E era difícil as coisas. Recebia um salário mínimo.
e nunca consegui fazer um rancho completo para dentro de casa. E aquilo dali me angustiava, porque quem me ajudava era minha mãe. Mas um dia eu falei para o Senhor: Senhor, o meu maior sonho, Senhor, é que o Senhor me abençoe para que eu possa passar num concurso, para que eu possa ter uma condição de vida melhor, para dar uma condição de vida melhor para minha família. E que eu possa também ajudar pessoas. E o Senhor me trouxe à memória quando eu comecei a lhe pedir perdão dele, onde ele teve de misericórdia da minha vida e falou: se eu fizer assim, muda toda a tua história, muda todo o teu destino, porque a nossa vida está na mão dele, está na mão dele. Muitas vezes a gente acha que somos alguma coisa, que nem o irmão ali, né, o comandante ali falou, mas a palavra diz que nós somos pó, que nós somos cinza. Mas quando nós investimos naquilo que é eterno, a nossa mente ela se perde, porque a gente é limitado e a gente não compreende a eternidade de fato e de verdade. Mas o que o Senhor tem preparado para cada um de nós é o projeto inicial. É o projeto inicial antes da queda do homem. Qual o valor do reino de Deus para a tua vida? Qual o valor do reino de Deus para a tua vida? Quando nós colocamos algo em algum evento na obra do Senhor, a nossa carne ela sempre pula. Tudo isso, R$180 a inscrição do encontro. Mas esse valor que você investiu no reino de Deus, ela muda destino, ela muda história, ela liberta do vício, ela liberta do engano. Então hoje, Deus ele já tem trabalhado no meu coração, porque aquilo que nós fazemos para o reino de Deus, nós estamos investindo na eternidade. Porque esse plano aqui, terreno, a gente olha e vê o mundo indo de mal a pior. Mas nós temos uma esperança. O Senhor, Ele nos deu a salvação. E a partir do momento em que nós compreendemos isso, quando nós olhamos para as pessoas se rendendo ao Senhor, isso alegra o nosso coração, isso renova nossas forças, porque nós sabemos que esse é o plano de Deus para tu e para a minha vida. Amém? E vai chegar o tempo, irmãos, onde Deus ele vai te levantar para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. A gente vê o movimento da igreja, a gente vê a igreja avançando, e a gente também percebe que, por mais que a igreja tenha avançado, ainda tem muita coisa a se fazer. E Deus ele conta com cada um de nós, irmãos. Se você fizer a tua parte dentro do plano que o Senhor traçou para a tua vida, o reino de Deus ele só vai se expandir. As portas do inferno, diz a palavra,
que ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que é para nós acumularmos tesouros no céu, onde as traças não corroem, nem os ladrões minam e roubam. O nosso tesouro, ele não deve estar aqui na terra. E a palavra do Senhor também diz: aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. E onde é que tem estado o nosso coração? Onde é que área da nossa vida a gente tem valorizado tanto e que tem nos impedido de fazer o verdadeiro propósito, aquilo que Jesus nos ordenou? Que Deus, Ele possa nos abençoar nessa noite. Eu creio que nessa noite, Deus ele ainda vai continuar falando ao teu coração. Mesmo quando você chegar em casa, Deus vai começar a ministrar em ti. O que realmente você tem feito? Será que vai perecer? Será que vai ficar quando você partir? Ou será que você está acumulando tesouro lá no céu? Ou será que você está aplicando na poupança celestial? Porque a palavra diz que uma alma para o Senhor, ela vale mais que o mundo inteiro. Que você seja a ferramenta do Senhor, a ferramenta dos céus aqui na terra. Porque o Senhor é esse que se preocupa com vidas. Amém?